Novamente nos encontramos mais uma vez na casa de Maurício para que possamos juntos refletir, analisar e estudar a palavra do Evangelho à luz da doutrina de Jesus. Nós saudamos primeiramente a cúpula espiritual da casa e a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Nesse momento, feitas as devidas saudações, passamos a palavra para a nossa irmã responsável pelo Evangelho desse encontro. Irmãos, nós estamos hoje dando início ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que leva como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas vamos fazer um breve comentário sobre o que já foi lido, sobre a estrutura do Evangelho. Nos 4 primeiros capítulos, nos é apresentada a base da doutrina espírita, nos apresentam os princípios da doutrina. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e nos fala de todas as nossas aflições, o porquê dessas aflições, como as causas, as consequências das nossas aflições. E no 6 ele nos apresenta o Cristo Consolador, aquele que vem para consolar nossas aflições e como elas podem ser consoladas. Depois ele segue com as bem-aventuranças e nos apresenta bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração. Depois nos apresenta o capítulo que nós terminamos a semana passada, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E agora ele vem com a última das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosos são aqueles que têm misericórdia. E o que é misericórdia? Procurando no dicionário, nos diz que é um sentimento de dor e solidariedade para alguém que sofre por algum mal, por alguma causa, por alguma tragédia. É ter dó, é ter compaixão, é ter clemência. Nos diz também que tem a ver com o perdão, com a indulgência, com a clemência, com a piedade. Então, esse capítulo, Bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, vai nos falar: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nas instruções dos Espíritos nos apresentará perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender aos outros, observar as imperfeições de outrem, divulgar o mal alheio? E hoje nós começaremos com perdoai para que Deus vos perdoe. E nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Isso nós encontramos em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados.
Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Também em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. O item 3 diz: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Aí nos diz Kardec: a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de suscetibilidade, desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bom, nas 3 primeiras citações de Mateus, nos fala que
aquele que for misericordioso obterá misericórdia. E a gente sempre quer misericórdia, né? Pede misericórdia, clama por misericórdia. Mas nós somos misericordiosos? Nós agimos com os outros como gostaríamos que agissem conosco? Ou nós não fazemos aos outros o que não gostamos que façam conosco? É de pensar, não é? E Simão pergunta a Jesus: eu tenho que perdoar o meu irmão, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E Jesus lhe responde que não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E é bem comum, né, a gente pensar: ele fez uma coisa errada, perdoei. Ela fez uma coisa errada, perdoei. Tornou a fazer, ou fez outra e fez outra, bom, basta, não perdoo mais. Isso é misericórdia? É isso que Jesus nos ensinou? Ou ele nos ensinou que nós devemos seguir perdoando? Nós sempre comentamos, somos espíritos imortais, já passamos por muitas experiências, já cometemos várias coisinhas não muito agradáveis, e nós não sabemos se aquele que nós achamos que está nos ofendendo não terá sido ofendido por nós também muitas vezes, e agora está ali para que a gente possa se perdoar mutuamente. Nós não podemos nunca esquecer isso. Nós, salvo raras exceções, não lembramos o que fizemos em outras vidas. E queremos misericórdia e queremos tudo perfeito nesta vida, porque achamos que estamos fazendo tudo bem, certo? Provavelmente a gente esteja fazendo tudo bem, ou acha que está fazendo tudo bem. Mas e na nossa história de ser imortal, o que terá ficado por trás? Então, se a oportunidade está aí, aquele que eu achei, que eu acho que me ofendeu, está ali na minha frente. Eu devo guardar rancor? Eu devo seguir alimentando esse ódio, essa mágoa? Ou eu devo perdoar? Nós nunca sabemos em que momento nós precisaremos que os nossos irmãos tenham misericórdia conosco. Então, se nós não perdoamos, não podemos esperar o perdão. Se nós não esquecemos as mágoas, não podemos querer que o nosso irmão esqueça aquelas coisas que nós fizemos e que o magoou, e que muitas vezes nós achamos que é insignificante, não foi uma coisinha nada. Mas não é assim. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos isso muitas vezes, e muitas vezes sem pensar exatamente no que nós estamos falando. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoa a minha como eu perdoei. Quer dizer que o primeiro passo é que eu perdoe os outros, que eu quite as minhas dívidas com os outros, para depois pedir que eu seja perdoado, que a minha dívida seja perdoada. Então, o primeiro passo não é para mim, é para os outros. Eu devo fazer isso primeiro para depois pedir.
Então, isso é algo que a gente não deve esquecer. E geralmente a gente esquece. A gente quer ser perdoado, quer ser entendido, acha que tem a razão, acha que está certo, mas esquecemos do outro. Esquecemos de enxergar o outro. É ter essa empatia, é colocar-se no lugar do outro, é entender o outro. Não é um exercício fácil. É muito fácil da gente falar. É muito bonito. Agora, nós precisamos fazer isso. Não é fácil, mas é preciso. Nos diz que há duas formas principais de perdoar. Aquele perdão de coração, aquele perdão de dentro, aquele perdão que realmente esquece o que nos magoou. A gente sabe, a gente deve esquecer a dor que aquilo nos causa. Porque esquecer o que aconteceu é difícil. E não é isso que nos pedem. Mas não mais ser magoado por aquilo. Isso sim é perdoar. E existe o outro perdão, que é aquele que eu faço com que aquele que eu estou perdoando se sinta inferiorizado, se sinta humilhado. Quando o meu perdão é só para dizer, viram como eu sou grandiosa? Viram como eu sou generosa? Eu perdoo o que me fizeram. Será que eu estou perdoando? Ou estou querendo mostrar algo que eu não sou? Nos diz que a misericórdia é uma consequência daquilo que nós vimos, da brandura, da doçura, da afabilidade, daqueles que têm puro coração, daqueles que são brandos e pacíficos. É tudo uma consequência, não é? Eu não posso ser misericordioso, piedoso, clemente, se eu sou orgulhoso, egoísta, vaidoso, se eu ostento uma coisa, uma imagem, e na verdade eu sou outra. Então, o principal é nós termos coerência, mostrar quem realmente nós somos. E de preferência, sermos bons, generosos, mansos, pacíficos, para poder demonstrar a verdade. É um exercício diário, porque diariamente estão se apresentando situações para que nós possamos praticar essa misericórdia. E muitas vezes nós deixamos essa oportunidade passar sem perceber. E o que nós devemos fazer, sim, é aproveitar todas as oportunidades que se apresentam. Sermos verdadeiros. Ser espírita não é ser perfeito. Ser um bom espírita é tentar melhorar. Então, aquilo que ele nos pede é para exercitar o perdão. Porque só assim nós poderemos pedir a Deus que nos perdoe. E nós temos muitas coisas ainda para serem perdoadas. Então, vamos primeiro perdoar, para depois sim pedir perdão. E quando nós falamos em perdoar, não podemos esquecer o auto-perdão. Perdoar-nos também por termos falhado. Porque também nós não podemos pedir que Deus nos perdoe se nós não nos perdoamos. Porque nós não poderemos enxergar o gesto de perdão, as oportunidades, a demonstração desse perdão, se nós ainda estivermos carregando
nossas culpas. Então, perdão, misericórdia, clemência, doçura, coração puro para poder, aí sim, receber tudo isso de bom que certamente nós um dia receberemos quando aprendermos a praticar aquelas leis que estão na nossa consciência. Deixar que elas saiam, que elas aflorem. Aí sim, nós poderemos ser perdoados. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco. Obrigada, irmã, pela leitura, pela explanação do Evangelho e que fique para a nossa interpretação essa mensagem, agradecendo a cúpula espiritual da casa que nos acompanhou, aos irmãos que nos acompanham nestas mensagens quando são reproduzidas e a todos os demais frequentadores dessa casa. Nós agradecemos, assim posto, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.